Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maurício Micheletti, estou aqui com a Miriane Henrich e a gente vai falar sobre o que a gente ainda não sabe. O tema de hoje é futuro do trabalho, home office, todas essas paradas que nós estamos vivendo. Aliás, nós dois estamos aqui, cada um da sua casinha, né, Mi? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui, cada um na sua casa, ainda em pandemia, né? Sempre lembrando que a gente não sabe quando vocês estão nos escutando, então estamos aqui em setembro de 2021, começando de novo esse podcast. Pois é, de casa, com um vizinho fazendo reforma e cachorro latindo. Então, não reclame, você também está em casa lavando louça, não me enche. Vamos aí. Mi, a gente estava falando de futuro de trabalho e a gente falou um monte de, sei lá, o que vai acontecer com a gente quando a gente for substituído por uma inteligência artificial, né? O mundo vai ficar melhor, pior ou a mesma desgraceira. Não, calma, esquenta o pessoal que está ouvindo, gente. Antes da gente começar a gravar, eu e o Maurício, a gente sempre bate um papinho antes, sente o clima e tal. E o Mal estava contando a história do jogo. Mal, conta a história do jogo, vamos... Porque a gente, vamos lá, então vamos à história completa. A gente estava falando de futuro e do quanto a gente vai ser substituído por inteligência artificial e o quanto a gente está ferrado. Beleza? Brincadeira. Não era isso que eu estava falando. Ressalva. O Mal estava falando, a gente vai ser substituído, o que a gente vai fazer? E eu estava dizendo que eu acho que não. Eu não acho que a minha profissão vai ser substituída, né? Acho até pelo contrário. Quer dizer, não sei, às vezes eu converso com meu marido, ele também ouve uns podcasts, um pessoal que está muito ligado em tecnologia, em coisas de ponta que estão aparecendo, e fala, poxa, mas vai ter uma hora que o computador vai ter uma câmera que vai ler a microexpressão do paciente muito melhor que você, muito mais rápido, e vai poder dizer, quer dizer, essa ideia de que a gente pode ser substituído, mas mal. Acho que não. Olha, eu vou te contar uma história, já que eu gosto de contar história. Fala aí. Outro dia eu estava vendo um filme, eu fui dizer, é uma longa história, você me interrompe se estiver muito longo, né? Eu não, sou Era um, educador. era um filme sobre... Pessoal, senta aí, senta que lá vem história, né? Era um filme sobre observação de bebês, isso é um curso que a gente tem em psicanálise, e era uma cineasta filmando 3 famílias. E uma família numa situação socioeconômica bem difícil, 6 filhos de não sei quantos casamentos, o pai estava desempregado, uma família assim que a gente diria que é o contrário do privilégio. Uhum. E tinha uma família que a gente costuma chamar de privilegiada, apartamentinho gostoso, bonito, já 2 filhos, casal, e é na África, casal heterossexual, brancos, os 2 pais, os filhos também, as babás, etc. e tal. E você via que esses pais, pela condição financeira deles, eles tinham um monte de tecnologia que supostamente ofereceria conforto para esse bebê. Então, você tem a cadeirinha que você põe o bebê que treme sozinho, você tem o brinquedo que gira e que toca música e que tem luz e não sei o que mais. E a menina, a bebê, apesar de ter 2 irmãos, uma criança que estava muito sozinha com esses brinquedos que brincam sozinhos e com a cadeirinha que balança sozinha e com não sei o que faz também não sei o que sozinho. E, aquela outra família, quando o bebê nasceu, os irmãos mais velhos pegaram um negócio assim, que era um toner de impressora, estavam brincando de bebês com aquele toner, e eles brincavam de casinha, tinha uma caixa de papelão que você viu que foi construído, que etc. Quer dizer, aquela falta como um estímulo assim à criatividade e algo que faz com que emerja o que a gente tem de mais humano, assim, mas humano no bom sentido do termo. Então, só para dizer que o Maurício estava falando uma coisa e eu tô, né? Vou um pouco fazer um contraponto aqui, eu acho. Mas você sabe, Mi, a gente, né, de novo, né, antes de gravar, eu estava contando que eu tinha salvo um vídeo para assistir depois e acabei deixando para lá e tinha passado, sei lá, 2 anos e eu tinha esquecido desse vídeo e ontem eu assisti, que é uma empresa, acho que chama DeepMind, alguma coisa assim,
que criou uma inteligência artificial para jogar Go, que é aquele xadrez japonês lá, chinês, sei lá. E o jogo ganha dos maiores campeões, e é muito legal, né? E tem, assim, isso, algumas coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, é um jogo, né? Eu não sei jogar, mas é um jogo que demanda uma criatividade incrível, né? É muito mais do que xadrez, o número de combinações é exponencialmente maior que as combinações de xadrez. E quando a IBM fez lá o computador que ganhou do Kasparov, né, o Deep Blue, se não me engano, a IBM inseriu no computador todos os jogos de computadores que ela tinha, beleza? Então, tinha lá, ela carregou o computador com um monte de jogos e o computador, a partir dali, soube o que fazer. Esse documentário que eu assisti, e até vou deixar na descrição do vídeo o link para ele, tem no YouTube, é o contrário, o computador aprendeu do zero. Então, eles ensinaram o computador a aprender a jogar. Então, o computador foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E quando ele vai jogar com o super mega campeão de todos os tempos do jogo, ele ganha, beleza? 4 de 5 partidas. E quando conversam com, né, o campeão coreano, ele fala, né, ele fala duas coisas que eu achei incríveis. Assim, a primeira é o quanto algumas jogadas que a gente consideraria criativas, para um computador elas são óbvias. E isso fez ele pensar, tipo, putz, eu achava que eu estava sendo criativo e o computador foi óbvio. E a segunda coisa, ele ficou super feliz, porque ele falou, cara, com isso, eu acho que a qualidade dos jogadores de Go vai aumentar. Tipo, ao assistir o computador jogando, a gente vai ver coisas que a gente não faria e a gente vai ficar melhor nisso também. Provavelmente não a ponto de ganhar do computador no futuro, mas a ponto de realmente, tipo, a inteligência artificial servir para a gente olhar as coisas com um olhar não humano também, né? Então, eu acho que tem muita coisa rolando que a gente não faz nem ideia, né? A gente até brincou, né? Tipo, você fala de sapato azul, no seu Instagram aparece uma propaganda de um sapato azul, que é uma coisa irritante até. Mas eu acho que o trabalho está indo para algum lugar que a gente não sabe. E talvez por isso essa coisa do home office ela esteja sendo tão difícil para algumas pessoas. Encarar home office como passageiro talvez seja um erro. Talvez seja um pouco para onde o trabalho está indo, entendeu? Isso vai mudar até a configuração arquitetônica das casas. Já mudou, né? Já mudou, né? Então, e evidentemente eu não acho que todo mundo vai ser substituído por computador. Ao contrário, né? Eu vi esses dias uma pesquisa que os financistas da Faria Lima nunca pediram tanto reembolso de sessões de terapia no seu seguro-saúde. Então, você deve estar ganhando um bom dinheiro aí, Miriam. Parabéns para você. Não sei se bom dinheiro, mas estou com a agenda bem cheia, é verdade. Então, assim, é claro que a interação humana não substitui, especialmente pai, filho, essas coisas, né? Não acho que é por aí, mas o trabalho, eu fico na dúvida de para onde vai, de verdade. E, assim, essa coisa do home office, como é que ela chega para você? Tipo, as pessoas que te procuram, elas gostam de estar em home office? Elas não veem a hora de voltar para o escritório? Qual É é a tão lindo, né, Mal? desgraça? Porque você realmente faz essas perguntas gerais, né? As pessoas gostam, né? Tipo, olha, o A é assim, o B, tal, 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 o C é diferente. E eu nunca tenho uma amostra para dizer da realidade, assim, afirmar no geral. Eu não sei, inclusive se na minha forma de falar, eu falar no geral as pessoas blá, 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 eu estou inventando, porque eu não sei, eu estou falando da minha impressão, né? Então, isso, primeiro que do futuro do trabalho, eu não tenho muita visão também, não é? Outro dia eu estava ouvindo um podcast super interessante, até comentei com você. O podcast se chama Excepcionais e era um episódio com um futurologista falando sobre o futuro, como vai ser o mundo em, sei lá, acho que era 2079, falando, né? É um pessoal que está muito ligado na tecnologia e que consegue visualizar para onde a gente está indo. Eu não tenho essa visão.
E o futuro que eu conheço é esse futuro que chegou. É o futuro, a transformação no trabalho que a gente está vivenciando hoje, o home office, inclusive para mim, né? Que tem vantagens e desvantagens, mas que é uma coisa que é um pouco difícil, porque isso de mudar no trabalho, isso eu posso falar mais geral, isso eu posso falar da minha amostragem. Morar no trabalho é cansativo. Antigamente quer dizer 10 anos atrás, né? Assim, é bem recente, mas antigamente, eu, por exemplo, e meus colegas também, a gente não dava celular para os pacientes. Né? Nosso amigo mandava uma mensagem: tô te indicando um paciente, me passa seu cartão, né? Me passa seu. Aí a pessoa ligava, deixava um recado na secretária eletrônica, a minha agenda de trabalho estava lá, né? E eu então, era uma coisa, isso era bacana. Eu saía do trabalho, o trabalho acabava. Eu chegava no trabalho, o trabalho começava. Eu chegava no trabalho, eu via a secretária eletrônica, via o que eu tinha que responder ou não, agendava o paciente que queria marcar uma consulta ou mudar, etc. e tal, e saía. Claro, eu posso pensar no meu trabalho quando eu não estou no trabalho, mas o meu trabalho terminava. É uma especificidade do meu trabalho, uma especificidade maravilhosa. Toda profissão tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Agora não. Eu tirei férias, eu levei minha agenda. Gente, eu uso agenda de papel, desculpa, eu sei. Eu uso agenda de papel porque eu gosto de ver minha semana, eu gosto da caneta, eu gosto, né? Essa coisa. Mas eu sabia que nas férias alguém podia querer remarcar um horário, podia marcar uma entrevista, e foi ótimo que eu levei, porque eu de fato precisei, mas o trabalho está com a gente o tempo inteiro. Na minha amostragem aqui, as pessoas estão muito cansadas, porque trabalham o tempo todo. Quer dizer, um dia uma pessoa me surpreendeu dizendo que tinha alguma coisa acontecendo no trabalho, que uma equipe ia ficar virando a noite resolvendo, e essa pessoa marcou o despertador para 1, 2, 3 e 4 para despertar e acompanhar o andamento. Ele não ia cuidar disso diretamente, mas ele despertou para acompanhar e voltar a dormir. Quer dizer, isso para mim é o futuro, entende? A gente está vivendo agora, mas é algo muito surpreendente. Isso é muito louco, né? Eu sou um precursor de home office porque eu sempre trabalhei de casa, né? Sempre gostei, desde, né? E assim, eu acho que eu fui trabalhar com consultoria justamente para ter essa vida, né? De trabalhar de onde eu estivesse, né? E não ter que estar no lugar para trabalhar, né? E acabou que eu acho que eu sempre trabalhei mais, assim, quando eu comparava com os meus amigos que tinham horário para entrar e para sair, eu trabalhava mais do que eles, no sentido de que não tinha hora, né? Mas trabalhava de outro jeito. Então, eu sempre gostei, para mim, sempre foi assim. E eu sempre briguei com a minha equipe, inclusive, que a gente atende alguns clientes, eles ficam alocados em clientes, eu falo, cara, não precisa estar lá, entendeu? Tipo, o seu cliente, né, o cliente precisa nos encontrar, mas a gente não precisa estar ali e tal. E com a pandemia acabou que eles, enfim, finalmente entenderam isso e tal. Uma resistência caiu, né? Eu não trabalhava online. Eu ia mudar de país e É, estava conversando com todos os pacientes da época o encerramento, né? sim, Bom, estou mudando, isso não se fazia, e é pois é. interessante a cultura, né? Porque eu até me dei conta disso depois, né? Do peso da opinião do grupo. Quer dizer, eu não Uhum, podia fazer psicanálise à distância online. sim, E de um mês para o outro eu podia, quer dizer, por que sim. não? Porque tinha É, um grupo fora e dentro de mim, porque estava internalizado, dizer, não, mas isso aí, é, não, não, era mal visto, né? Era alguma sim. coisa que encontrava uma resistência que sem a pandemia acho que teria sido vencida, mas muito paulatinamente, né? Sim, é o que eu acho, né? Tipo, você seria a picareta, né? Ah, olha essa Miriane atendendo online. E de repente, quando todo mundo precisou, beleza, tá, funciona, beleza, né? O inovador, ele sofre, né? É, Queima na quem faz fogueira, né? primeiro tá sempre ferrado, né?
Quando faz, né? Porque a maioria de nós acaba não fazendo, né? Você vai brigar com a sociedade de psicanálise, Fala, sei Chinês. lá, né, meu? Deixa os caras, tá bom. Mas, assim, eu fico pensando nessa coisa de trabalhar em casa, tipo, né, você sabe, a gente está com um nenezinho aqui, estou eu e minha esposa trabalhando em casa, de home office, e é super difícil, é super. Porque antes eu É que trabalhava você em não sabe o casa, quanto é difícil sair para trabalhar, deixar o neném eu não consigo, e Miriane, passar o dia longe do neném. Miriane e pessoas que estão me ouvindo, eu sou um cara de RH. O que eu achava sobre licença maternidade mudou absolutamente Uhum, 200%. Assim. Tipo, eu achava que, uhum. tipo, sei lá, 3, 4 meses de licença maternidade é legal, importante e tal. E, putz, seria legal se as empresas, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que a lactante, antes da pandemia, né, ela podia voltar só meio período, então ela não precisava voltar full time e tal, então já era legal. Agora, falei, meu, é louco, não, entendeu? Como É assim você vai pouco, né? deixar uma criança de 6 meses num lugar com um monte de gente esquisita? É muito esquisito. E a gente se ferra também, porque tá os dois em casa, então, antes eu trabalhava em casa, mas a minha esposa estava fora, e eu não tinha filho. Então, entendeu? Eu estava, né, Seu num tempo era escritório, seu. né, era meu. Agora não é mais, a Pudim tomou meu tempo, Pudim é minha filha, pessoal, ela é Pudim porque ela saiu do forno faz pouco tempo. E a Pudim tomou todo o tempo, meu e dela, e eu fico, e dá uma puta culpa, inclusive, porque como eu trabalho bastante, acaba que a Iris fica muito mais tempo com ela do que eu, então às vezes, puta, é difícil. Então, eu não sei, e assim, eu sempre dei aula presencial, e com a pandemia as aulas foram para online também. E no começo, um monte de aluno trancou a matrícula do MBA. Tipo, não, online eu Uhum. não quero. Vou esperar o presencial. Vou esperar. E depois essa galera voltou e ainda gostou, sabe? Não, porra, que Não, aula legal, online é algo maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso. falo isso agora, né, nesse momento da minha vida, também com filho pequeno, que não é tão pequeno, mas que é pequeno. E tinham muitos cursos que eu fazia, porque a Sociedade Brasileira de Psicanálise, ela tem ela tem vários seminários que são oferecidos ao mesmo tempo, e você sempre pode participar, e sempre tem um monte de coisa interessante acontecendo, mas era isso, eu precisava sair da minha casa, pegar meu carro, dirigir meia hora, ficar 1 hora e meia lá, descer, pegar o carro, meia hora para voltar para cá, era a manhã inteira longe do meu filho. Então, eu não fazia, muitas vezes eu não fazia. E eu tinha interesse em fazer, mas era muito custoso. Então, e agora com a pandemia, não, eu acordo, clico, fico 1 hora e meia, se por acaso não dá para, se eu precisar, eu posso sair, isso não acontece muito, mas enfim, eu estou aqui. Então, mas eu estou falando de uma adulta, casada, com filho. Eu, adolescente, na época da faculdade, imagina, né? A gente vai para a faculdade para bater papo com os amigos, né? Para trocar um Lógico. bilhetinho, para aprender um pouquinho mais basicamente a vida social. Eu sinto falta dos meus colegas da sociedade também, mas é diferente, né? Eu tô num outro momento da vida. Agora, em termos de conteúdo de conhecimento, não se perde nada, Nada. nada. Não, Agora, isso é. com o trabalho analítico, há essa questão, né? O que se perde, o que se ganha. Eu acho que é uma ferramenta incrível, assim, para mim foi uma grata descoberta, assim, porque possibilitou coisas incríveis, como você conversar com a pessoa que está dentro da casa dela. E às vezes, você vê, o paciente chega na sessão falando do trânsito, porque tanta coisa aconteceu no caminho até chegar até você, é claro, você vai entrar pelo trânsito e chegar onde a gente tem que conversar, né? Mas às vezes a pessoa de dentro da casa dela, ela já chega no assunto, quer dizer, a sessão às vezes já começa quente, porque é isso, começou assim, né? Com Uhum. suas, com suas vantagens e desvantagens, né? Mas tem isso, para mim, trabalhar de casa foi e tem sido muito bom. Tanto que agora, nessa movimentação de voltar ao presencial, eu vou voltar parcialmente.
essa história de sair de casa de manhã e voltar de noite e só encontrar meu filho quando eu chegava do trabalho, porque eu saí, ele ainda estava dormindo, na época ele tinha 3 anos, ia fazer 3 anos, era muito tempo longe, assim, é inconcebível, eu não quero mais fazer isso, não quero não almoçar em casa com ele, né? A vida familiar, ela é tão importante também, não sei lá, tô divagando para esse lado aí, nem sei se... Mas eu acho que é esse o tema, né? Você pode gostar ou não gostar do home office, e claro que depende muito das suas condições de vida e da dinâmica da sua casa, e de um monte de coisas, né? E do seu grau de extroversão, de Da necessidade de outras idade do seu pessoas. filho, né? Porque se É, eu tivesse que fazer homeschooling ao mesmo tempo que trabalhar, por exemplo, já não dava, né? São sim, particularidades, cada pessoa vivenciou sim. de formas muito Agora, específicas. uma coisa que eu acho de fato, assim, que tem um aluno meu que trabalha numa grande indústria de bebidas, ele falou que na empresa, uma multinacional, não é uma empresa nacional, ele falou que na empresa dele já está determinado que não vai ter volta para o escritório, né? O home office está definido, é o novo padrão da Estabelecido. empresa, né? A Mas empresa geral, 100%? é, todos os cargos que podem ser em casa serão, e a empresa vai manter uma estrutura bem menor, onde as pessoas vão para fazer reunião, vão para, entende? Mas você não precisa mais, tipo, bater cartão todo dia. Você trabalha da sua casa, você vai uma vez por semana, você vai conforme a necessidade para a empresa. O que eu acho muito inteligente e econômico e etc, né? Então, você precisa estar na empresa, tipo, eu não A tenho gente só não sabe se condições, é bom, né, beleza. Mal? Eu sei lá, né, Mia? Eu acho que eu penso muito na faculdade. O que eu perdi com as aulas online? Nada. Eu começo a minha aula com mais vontade, porque eu não acordei uma hora antes, eu acordei 15 minutos antes. Tem hoje, né, as ferramentas de tecnologia permitem que você crie salas de discussão, você separa aluno em grupo, tem um monte de coisa. E uma vez voltando à possibilidade do presencial, eu acho que, por exemplo, se eu fosse, sei lá, diretor de uma faculdade, se alguém já está fazendo isso, avise a gente, ou se ninguém está fazendo e for fazer baseado em mim, me avisa que eu mando um boleto para você. Eu acho que as Vai faculdades avisar, sim. Eu acho que as faculdades têm que ser locais de experiência, entende? Tipo, ó, as aulas vão ser online, mas, meu, vai ter encontro, vai ter coisa, vai ter seminário. Tipo, você cria um mix dessas duas coisas que permita que, assim, você não substitua o contato humano pelo contato virtual, entendeu? É que você está olhando da perspectiva da produtividade. Mas tem uma coisa que, inclusive, eu ouvi nessa entrevista que eu falei desse podcast, isso é um pouco uma resposta, né, para a minha amiga Simone, que ouviu a gente, mandou uma pergunta que está lá. Teve um comentário muito interessante do rapaz que estava sendo entrevistado, que era assim: a gente, as pessoas se ressentem quando uma tecnologia tira alguns empregos, né? Então, por exemplo, sei lá, eu não sei se eu falei isso num piloto ou se eu falei nisso em alguma coisa que for pro ar, mas eu lembro que eu falei disso com você, Mal. Você vê lá o pedágio, agora a gente tem sem parar, sempre que eu passo no sem parar, eu fico chocada como tem gente na fila do... Eu falo, o que essas pessoas estão paradas na fila do pedágio, né? Mas, sei lá, um dia não vai ter mais um cara numa cabine do pedágio, talvez o pessoal que trabalha no pedágio fala, como assim, tiraram os nossos empregos e não sei o que mais, né? Porque, de fato, é uma situação complicada. Mas esse rapaz, ele falou uma coisa interessante, que foi, olha, você pega um ser humano, que é um bicho criativo, inventivo, e coloca essa pessoa no supermercado para ser caixa de supermercado, ficar fazendo essa função, que já é desnecessária, né? E se essa pessoa perde o emprego, talvez a gente fique com dó que perdeu o emprego, mas um dia no futuro a gente vai olhar para isso e vai falar, por que a gente fazia isso com as pessoas? Por que a gente deixava essa pessoa estar nesse lugar fazendo isso? Então, a primeira vez que eu vi na minha vida pessoal um prédio que substituiu uma portaria de vidro por uma gaiola com não sei quantas portas e o porteiro lá dentro num vidro fumê
Você já imaginou a vivência de uma pessoa que está lá dentro daquela caixa o tempo inteiro e que não tem um bom dia, seu Manuel, bom dia, não tem um olhar para ele, não tem um... Ele fica isolado do contato humano. Isso é muito difícil. Você trabalhar de casa, porque assim, as pessoas com quem eu converso, que não são da minha profissão, que trabalham em corporações, que trabalham no mercado, sei lá, financeiro, advogado, etc. e tal. Um dos problemas do home office é sair de uma reunião e ir para a mesa, você não tem o café, você não tem um olhar, você não tem uma conversa que não é com você, mas que você pesca alguma coisa que é importante, você não tem aquilo que não é direto ligado na sua profissão, mas que é todo o entorno que dá vida para a nossa vida. Assim. Eu acho muito complicado uma pessoa trabalhar só de home office. Mas é porque a tese, a suposição puxa, é 8 ou 80, né? É ou só home office ou só presencial, e o lance é justamente esse, não é mais assim. De repente, eu me lembro quando eu li aquele livro, é um livro que chama Você Está Louco, do cara que escreveu lá o Virando a Própria Mesa, esqueci o nome dele. E ele conta que na empresa dele, ele tinha feito lá um lance que era assim, as pessoas, vamos dizer, você trabalha na empresa dele, e você fala, olha, eu sou, sei lá, eu sou um pai separado e eu quero toda quarta-feira, às 3 da tarde, sair mais cedo do trabalho, porque eu quero pegar meu filho na escola e ele vai ficar comigo. Então, você chegava para RH e falava isso, ó, eu quero sair 2 horas mais cedo toda quarta-feira. E a empresa tinha um programa que era o seguinte, ok, e você vai ficar devendo essas horas para a gente, só que você vai pagar essas horas para a gente depois que você aposentar, mesmo que você não esteja mais trabalhando aqui. Entendeu? Depois que você aposentar, depois que você fizer 60 anos de aposentar, você vai estar devendo, sei lá, 200 horas para a gente, se você quiser, você pode vir pagar. E eu achei genial, entendeu? Ele estava dizendo o seguinte, você pode vir pagar as horas. Porque o que pode vir ou pode não vir? Pode vir ou pode não vir, evidentemente. Você pode morrer entre você ter que pagar essas horas e não, mas se pagar. você estiver vivo, essa dívida é tua? Você não precisa nem estar na empresa mais. Essa foi a maneira da empresa de falar, olha, tem um problema de empregabilidade de pessoas acima dos 50 e poucos anos. Entendeu? Esse cara, eu estou dando para ele a liberdade de trabalhar 2 horas a menos, e eu estou dando para ele uma perspectiva de trabalho quando ele tiver nesse momento em que a maioria das pessoas não arruma mais emprego. E eu achei aquilo inteligentíssimo. Falei, pô, isso é uma política legal, porque você usa essa flexibilidade do que é chamado de banco de horas para você criar uma outra realidade. Tipo, a hora que você está me devendo, você não precisa pagar o mês que vem. Você pode me pagar naquele momento da sua vida em que você vai estar louco para estar trabalhando em algum lugar e você não tem mais aonde ir. Aí você vem aqui. Entende? Não. Sabe por que não? Porque por vários sei lá, se alguém olha, eu na quarta-feira tenho que estar aqui 2 horas mais cedo para fazer não sei o que, tal, não, você pode me pagar quando você aposentar. Eu não sei, assim, eu olho para isso com estranhamento. Claro, porque é estranho mesmo, só faltava, né, tipo, é estranho. Não, mas não é que assim, aqui também, né, uma realidade, eu já vi muitas pessoas ficarem muito deprimidas com a aposentadoria compulsória, né? Uhum. Então, você faz 70 anos, você tem que sair da universidade, por exemplo, né? E é muito triste, porque a pessoa vivencia aquilo como uma morte. Como eu não tenho essa perspectiva na minha carreira, quer dizer, supostamente eu me aposento mais ou menos quando eu decidi, a não ser que eu, né, fique dementada e comece a falar só uma abobrinha e tal. Então, talvez eu não entenda isso porque um pouco essa agenda da quantidade de trabalho, ela é mais ou menos definida por... Quer dizer, eu posso definir meu máximo, né? Sim. Eu não posso definir meu mínimo. Pode acontecer de todo mundo querer ir embora e eu ficar aqui sem trabalho, porque eu não consigo definir o mínimo que eu trabalho, eu consigo colocar o limite do máximo onde eu vou. Mas essa proposta me parece muito estranha, porque eu até fiquei pensando nisso, com essa questão do home office, que é como é que a gente faz, a gente media o tempo em hora de trabalho, mas tem uma coisa da produtividade, quer dizer, tem um trabalho...
O pessoal que trabalhava em banco ficava lá até às 11 da noite, porque o cara da mesa do lado também estava lá, o outro também estava lá, ninguém levantava, quem vai embora cedo não está querendo trabalhar, e os caras ficavam no trabalho, e agora de casa eles dão conta, às vezes, que eles não precisam ficar todas aquelas horas para fazer aquele trabalho, dá para, né? Numa semana tem menos, na outra semana tem mais, já nem sei o que fazer com o meu tempo livre. Mas é esquisito que esse arranjo gere uma dívida de tempo para, sei lá, eu quantos anos depois. É que você esquece a dívida. Esquece a dívida. Pensa o seguinte, a vida laboral de 90% das pessoas é o seguinte, você vai trabalhar, quando você tiver aproximadamente 50, 55 anos de idade, você vai ou ser considerado velho ou você vai custar caro. Beleza? Basicamente é isso. Né? Numa empresa, né, se você não chegou no nível de gerência ou alguma coisa assim, você fala, por que eu tenho um analista financeiro de 55 anos de idade que reclama que eu estou trocando o sistema, quando um analista financeiro de 32 anos de idade faz a mesma coisa, custa um pouco mais barato e não reclama da troca do sistema. Então, as pessoas elas perdem o emprego, esse emprego tradicional, corporativo, e elas ficam sem ter o que fazer. E o que elas fazem? Elas pegam as suas rescisões e compram franquia, enfim, elas tentam se reinventar, porque é difícil achar emprego, viram consultores, professores, né? E muitas dessas pessoas sofrem profundamente, porque para grande parte das pessoas que hoje estão com mais de 45, o trabalho ele é parte da sua identidade, ele é parte do que você é. Então, né, ficar sem trabalho tem uma dorzinha mudar, né? Ali e tal. Isso, e aí essa empresa ela resolveu isso dessa maneira. Tipo, ó, ao invés de eu falar para você que você não precisa pagar a hora... Mal sabe que ela está arranjando um problema para ela no Pois futuro, é, mas esse né? é o RH daqui uns 20 anos lá. Que se vire. Né? Mas voltando onde eu queria chegar com essa história, tipo, isso foi incrivelmente inovador. Beleza? Uma política inovadora de gestão de pessoas e de inclusão dos 50 plus e etc. Hoje, cara, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Entende? Então, assim, eu tenho uma pessoa... trabalho, né? O trabalho intelectual, né? Não é nem intelectual. Tem uma pessoa na minha equipe que ela não vai para o escritório, ela é responsável por... Ela recebe os e-mails de prospecção e os WhatsApp que chegam pelo site. E eu pago para ela e ela fica na casa dela intelectual, respondendo. Quero dizer abstrato, né? Quer dizer, um trabalho manual, que é com a mente, né? Que você faz, mesmo que você não precise não precisa ser uma coisa muito elaborada, mas tem trabalhos que você consegue. O motorista de ônibus não faz o trabalho à distância. Exato, né? Quer dizer, enquanto a Tesla deixar, a hora que a Tesla conseguir fazer ônibus alto, você sabe que eu estava ouvindo? Ferrou tudo. Que justamente nesse podcast aí, que o problema do carro elétrico é quando um acidente é inevitável, onde eu bato? Quem eu machuco? Eventualmente, quem eu mato? São dilemas filosóficos que a gente já viu, já não lembro onde, né? Está tão atrás, eu não sei, pessoal, não sei. Tenho diploma, esqueci tudo. Então, quer dizer, para você colocar esses carros na rua de uma forma sistemática, você tem que ter essa programação com essas decisões, que são decisões humanas que, na hora do acidente, a gente faz a escolha. Eu jogo meu carro para cá ou para cá, vou desviar, né? Eu vou desviar do cachorro e jogar o carro em cima da calçada, ou eu vou, né? Que são valores, enfim, só para... Você falou da Tesla colocar, mas... então. E é um humano que vai ter que decidir por enquanto, né? Por enquanto. Né, a gente sabe tudo, né, o problema, né? O computador fala, não, beleza, eu vou sempre bater no carro que tem menos gente. Putz, beleza, tem um ônibus aqui, um carro com uma mãe e uma filha aqui, ele vai desviar para o carro com uma filha. São coisas difíceis, né? Mas, independente de como isso se resolverá, eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não é assim, nós vamos todo mundo trabalhar em casa 100% do tempo? Claro que não. Eu acho que isso, sabe assim, as empresas, elas podem, por exemplo, criar ambientes de trabalho muito mais salutares, se ao invés delas, né, porque tem gente que trabalha muito, beleza, mesmo, de verdade. E tem alguns trabalhos que eles, tipo, que é só uma questão de hábito, essa coisa de ficar 8 horas na firma. Beleza, não precisava.
Então, num ambiente organizacional normal, você tem uma espécie de teatro, entendeu? Gente fingindo que está ocupada também, e gente bufando, mas não está com problema nenhum, entendeu? Sabe, assim, você tem um teatro, porque as pessoas têm que justificar a presença delas ali e tal. Com o home office e com tecnologia, pô, entendeu? Se eu, sei lá, quantos boletos paga o meu, sei lá, assistente de faturamento por mês? Ele paga 3.000 boletos. E ele ficava 8 horas por dia aqui. Cara, eu não preciso contar a hora, eu preciso contar quantos boletos ele pagou, entendeu? Tipo, ó, se você tem um objetivo de pagar 4.000 boletos por mês, você fez isso em menos horas, parabéns, entendeu? Então, você tem uma questão de produtividade que não é medida em tempo, faz tempo, beleza? A gente sabe disso, né? O tempo, ele é um indicador possível, mas não é o único. E você pode criar, tipo, faculdades podem fazer, ao invés de, puta, aula todo dia, cara, experiências de ensino marcantes, mas acontecem 2 vezes por semana. As empresas, elas podem falar, olha, uma vez por semana tem que estar todo mundo aqui, porque a gente vai fazer a nossa reunião de não sei o quê, e essa reunião vai ter uma outra cara, entende? Então, assim, talvez essa coisa gere um pouco mais de equilíbrio, de bom senso para essas estruturas que eram dominadas pelo passar do tempo no relógio, entendeu? Eu acho que isso Uhum. pode ser incrivelmente interessante. Ah. Não, eu estou te ouvindo, eu estou pensando em algo que tem a ver, o que eu tenho escutado, tá? Que tem a ver com o olhar do outro. Porque, tá bom, tem esse teatro aí que você falou, você chamou assim, achei engraçado, me lembrei, né, da minha breve experiência trabalhando numa empresa, que de fato todo mundo tem que chegar na mesma hora e sair na mesma hora, numa empresa mais convencional. Mas me lembrei assim das baias, né? Que você passa e você vê ali as pessoas trabalhando e que Uhum, esse olhar ele tem uma importância porque as pessoas com quem eu tenho conversado, elas se sentem sozinhas e isoladas dentro de casa. Então, não estão vendo o que ela está fazendo, não estão vendo a ajuda que ela está precisando, não, a comunicação não é eficiente muitas vezes. Eu me lembrei de uma experiência que não tem nada a ver com o trabalho, só com você que eu fico falando de trabalho, 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 trabalho. Tipo, meu, não é um assunto habitual. Acontece uma vez ou outra, mas não é habitual. Mas eu me lembrei que quando eu era bem mais jovem, assim, tinha 20 alguns anos, 26, 27, sei lá, eu quis ter a experiência de fazer uma viagem sozinha. Daí fiz lá, fiz vou chegar em tal país, vou voltar por tal país, vou decidir no caminho, vou ver o que acontece, vou ver o que rola. Uma amiga queria, de repente, viajar junto, mas ela queria um outro roteiro. Eu falei, não, agora vou por aqui, quero também estar sozinha. A gente chegou junto à República Tcheca. E a gente teve uma experiência maravilhosa. A gente ficou num hostel, albergue, jovem. Tipo, os caras que trabalhavam no hostel eram super legais. Foi uma experiência. A gente conheceu essas pessoas, foi conhecer a casa dessas pessoas, a família dessas pessoas. Enfim, foi ali uma semana mágica. Aí, beleza, segui sozinha, fui para a Croácia. E aí, em alguns lugares da Croácia, não tinha hostel e eu não tinha dinheiro para o hotel. Então, eu tinha que encontrar alguma coisa ali no meio do caminho e aluguei ali um quarto. Só que, assim, eu chegava lá, estava sozinha, não tinha recepção, não tinha outros viajantes, não tinha outros não tinha nada. E eu passei um tempo sozinha de verdade, porque eu não tinha vínculos, nunca tinha estado lá, nada, não conhecia ninguém. E eu tive essa experiência dolorosa de andar pela rua e ninguém me conhecer. Não ter um olhar de reconhecimento que sei lá, o cara que varre aqui à frente da minha vila, tem um senhor que varre aqui, quando eu passo por ele, ele me vê, ele me reconhece. E isso é tão importante, a gente não sabe que é importante, porque a gente toma como dado. E, passaram-se 2, 3 dias e ninguém olhava e me conhecia. Ninguém. Eu também era mais jovem. Hoje em dia, eu acho que o meu próprio olhar sustentaria esse lugar um pouco mais. Eu tinha ido numa feira e reparei no terceiro dia que a feirante me reconheceu. E eu ia comprar fruta nessa feira
porque eu precisava desse encontro. Eu chegava lá dando sinais de que oi, vocês, não sei o quê, tal, convidando aquelas duas senhoras, que foram muito importantes na minha vida, você vê, né? Elas nem sabem de mim. Alguém traduza tudo isso para croata e manda para elas, por favor. Eu tenho um amigo croata, eu fiz depois, na sequência da viagem. Mas elas não lembram, né? Era só mais uma passante na feira que passou por lá 4, 5 dias. Mas essa história de alguém ver e te dar bom dia, te olhar e saber que você é o Maurício, como isso é importante? É que você está em casa com a Pudim, meu caro. A Pudim, ela... Quanto que ela te enche de amor, Maurício? Como que ela te olha? O sorriso que ela te dá, o tanto que ela ri das suas bobagens, o tanto que ela quer estar com você. A mãe dela vai lá tirar ela do seu colo. Outro dia eu vi. O que ela fez? Ela chorou. Então, para você, o home office está muito tranquilo, porque você está sendo abastecido desse afeto neste momento de uma forma muito intensa, né? Não é uma filha que está te dando, porque também tem o caso da pessoa que precisa estar longe dos filhos, que está enlouquecendo a pessoa, também tem isso, né? Mas eu acho que tem um lugar aí da função do trabalho, na nossa saúde mental mesmo. Por que a pandemia é um problema de saúde mental, né? Em grande parte por esse isolamento, essa falta de contato. Eu faço discurso, né, Mal? Pessoal, volta lá no Como Não Fazer um Podcast. Não, mas assim, eu entendo a reflexão e eu concordo. A parte que eu discordo é assim, quem falou que a gente perdeu isso? Eu continuo trabalhando na mesma empresa, né? Eu continuo podendo falar para um amigo meu lá, que era o meu vizinho de baia, que também está de home office, vamos supor, né? Estamos de home office, mas não tem mais a pandemia. Fala, cara, quer vir trabalhar daqui de casa? Ou, cara, vamos hoje almoçar no shopping e trabalhar de lá? Ou, puta, vamos hoje para a firma e vamos... Outra entendeu? história, Mal. Então, essas coisas, elas não se perderam. Mas olha, vou te contar 2 causos. Posso contar 2 causos? Lógico. Então, eu no avião, indo, sei lá, eu para onde, abro um livro, tá sozinha. Quando eu viajava sozinha, isso faz anos-luz, né? Nem viajo mais, muito menos sozinha. E, 3 pessoas atrás, falando, tipo uma traca. E eu ali querendo ler, não conseguia, porque elas estavam super exaltadas. Eu pensei, da onde vem tanto assunto? Né? E quando eu falei de onde vem tanto assunto, fechando o livro, porque não dava para me concentrar ainda, eu me dei conta, elas se encontram todos os dias, elas trabalhavam juntas. A análise também, às vezes o paciente fala, mas por que você quer que eu venha tantas vezes? Porque acaba o jornal da semana e a gente começa a criar... Eu passei anos sem conversar com você, nós somos amigos de faculdade, a gente tem... Agora eu troco mensagem com você durante a semana, porque eu tenho muito mais assunto com você, porque eu te encontro, né? Nesse projeto de imigrar para a Austrália, que eu não fui ainda, pelo menos ainda, né? Eu saí do meu consultório, onde eu trabalhava presencialmente. Eu tenho 2 grandes amigas lá, Camila e a Roberta, que eu adoro. E tudo bem, eu saí, vou para a Austrália, não sei o que mais, veio pandemia, fechou, e no meio dessa pandemia a gente se encontrou. Elas continuaram trabalhando no consultório e iam para o consultório para trabalhar de lá. Então, elas continuaram se encontrando. A gente tem um grupo, a gente se fala no WhatsApp. Aí a gente foi viajar com as nossas famílias. Que ciúmes! Uma intimidade entre elas, assim, que é a intimidade do cotidiano, que é a intimidade... E eu que trabalhava lá, eu sei, não é sempre que a gente tem tempo para almoçar junto na cozinha. Às vezes você só se encontra, o paciente entra, você vê tua amiga, manda um beijinho, fecha a porta e vai trabalhar. Mas esse cotidiano cria laços profundos, assim, que eu não sei, é o meu vértice de olhar, é a coisa mais importante da vida. No final da vida, o que as pessoas que estão lá quase morrendo vão dizer que é o que importa, né? Esses laços profundos, que no trabalho onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. O que eu faço a maior parte do... Quais são minhas 2 grandes atividades? Né? Dormir e trabalhar. Mais tempo, né? Na vida. Sim. Não, para mim faz todo sentido, né? Mas I rest my case quando você falou que a gente ficou um tempão sem se falar e a gente não se viu ainda. E
entendeu? É que as pessoas confundem o trabalho à distância com o trabalho em isolamento, que são coisas diferentes, né? Então, uma coisa é o isolamento, verdade. você está isolado ou não, né? Estamos Então, em tem trabalho isso. durante pandemia, né? É diferente. E a outra coisa é manter contato na boa. As pessoas elas tentam manter relações vivas pelo WhatsApp. E é aí que não funciona. Precisa disso aqui, por exemplo. Você precisa conversar, olhar a cara da pessoa, tal. Claro, eu queria estar aí, queria ter te cumprimentado com um abraço, evidentemente, mas assim, está bom. E vai ser uma merda quando você for para a Austrália, porque enquanto você Vai ser não for... igual, Maurício. Não, é porque enquanto você não for, eu ainda tenho a esperança de a gente falar, cara, vamos gravar esse podcast nós dois na mesma sala em algum momento, né? E quando você for para a Austrália, aí lascou, aí, né, essa coisa ficou impossível. Se bem que, sei lá, entendeu? Você arruma um emprego para mim lá na Austrália, eu vou também. Mas eu acho que assim, eu acho que tem alguns níveis essa conversa. A primeira eu sou super introspectivo. Então, para mim, é mais fácil. De repente, uma pessoa mais extrovertida, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, beleza. A segunda coisa, não é o fim dos tempos. Às vezes, reuniões significativas pelo Zoom, elas são incrivelmente emocionantes, acredite, eu já participei de algumas. Não, eu tenho encontros emocionantes Né? diariamente. E assim, às vezes muito mais do que aquela reunião presencial, que é só porque está todo mundo ali, entendeu? E, puta, acaba que não é a mesma coisa. Então, assim, dá para ter sentimento, emoção, essas coisas nessas ferramentas, e você precisa construir alternativas para esse presencial, né? Então, assim, é muito diferente. Mesmo que tipo a sua empresa fale para você assim, e eu estou falando com quem trabalha na firma, beleza? Cara, só da empresa falar, olha, você tem que vir todo dia aqui, tem que vir, mas o seu turno aqui ele vai ser um turno de 4 horas no mínimo. Então você tem que ficar às 8, mas se você quiser ficar 4 aqui, 4 na sua casa, beleza. Se você pensar em termos de redução de custo, redução de metro quadrado de laje, etc., entendeu? Faz todo sentido economicamente. E você não tira das pessoas a possibilidade da presença. Porque eu acho que esse é o lance. Retirar das pessoas, tipo, não, eu não quero te ver, não tenha onde fique aí, trabalhe sozinho na sua casa, puta, isso vai lotar seu consultório. Agora, cara, ache o seu equilíbrio. Quantas horas por semana é bom para você ficar na sua casa e a gente, entendeu? O resto você vem aqui, a gente vai ter coisa online, vai ter coisa presencial e etc. Eu acho que isso é uma coisa que estava faltando. Estava Sim, faltando eu acho mesmo, também. né? As pessoas... Na minha profissão também, o cliente que viaja muito a trabalho, né, que era um problema, como é que a gente faz com isso? Não é só isso, às vezes situação que você sabe, sei lá, caiu uma tempestade em São Paulo, caiu não sei quantas árvores, eu não vou chegar no presencial, Sim. quer dizer, agora a gente tem uma liberdade. Outro dia um paciente usou uma expressão que eu achei fantástica, que era, a gente era refém do contato, né? E agora que eu vou ter um consultório presencial, é isso, eu vou estar lá no horário do paciente. Ele prefere vir presencialmente, ele consegue chegar presencialmente, eu vou estar lá. Se ele chegar no Zoom, ele chegou, a sessão começou, se a secretária me telefonar que ele chegou, e a gente ganhou essa possibilidade, a gente ganhou essa liberdade, isso é algo fantástico, eu acho maravilhoso, né? O meu trabalho, eu não atendo mais as pessoas que estão a 15, 20 quilômetros de mim, era um sacrifício. Eu tive uma paciente que vinha do interior, ela veio um tempo depois, aquilo, claro, ficou insustentável. Tinham boas pessoas na cidade dela, ela podia fazer lá. Então, é incrível essa... De fato, é um ganho, assim, é uma ampliação, enfim, coisa fantástica, né? Essa pandemia tão trágica, mas com lados positivos, com lados né? positivos, acho que com grandes lições aí do que a gente podia fazer, né? E quanto tinha algumas liberdades que a gente abria mão sem nem questionar, né? É que a gente às vezes precisa de um empurrãozinho, né, Mal? Vai Pois continuar precisando, isso não é pois uma lição, né? A realidade vai
vai precisar continuar se impondo, e muitas vezes isso que vai estimular o movimento. O assim, universo, né? precisa continuar dando uns tapas na nossa nuca, né? Tipo, acorda, se liga, vai aí, né? Se mexe. Agora, Mal, uma coisa, nossa conversa está séria, né? Mas, cara, é, é uma conversa... Não é uma crítica, eu estou pensando como a gente vai entrando nessa, pensando, né? E como a gente vai, sei lá, um assunto sério, né? porque é reflexivo, né, meu? Acho que tanto você quanto eu, a gente fica pensando nas nossas coisas também enquanto está falando, né? Estou aqui pensando o que eu posso fazer melhor e onde que eu estou fazendo bobagem, etc. Então, acho que tem isso, né? Agora, já que você falou disso, eu vou te contar uma coisa. Trabalhar online é da hora, Zoom, Google Meet, eu tenho trocentos software aqui, cada cliente usa um aplicativo, é uma desgraça, tem que instalar tudo na máquina. Agora eu vou falar com você, ouvinte desse podcast. Usuário de WhatsApp, que não entende um troço cujo nome técnico é comunicação assíncrona. E na prática é o seguinte, se você vai mandar um WhatsApp para alguém, manda o que você precisa. Beleza, faz tipo, Maurício, estou precisando de tal coisa. Porque mandar um oi, tudo bem? Filho da mãe, e se eu estou ocupado? Entendeu? Tipo, você tem que suponha que eu mudei para a Austrália. Mal, vamos lá, a gente podia elaborar, porque eu tenho dúvidas com relação a isso. São questões assim, a ética do WhatsApp. Porque, assim, de verdade, eu imagina, eu estou te contando, eu trabalhava só presencialmente. A mudança para o online foi muito difícil, porque eu ficava muito cansada de passar o dia no computador. Esse óculos aqui não é muito a visão, isso aqui é só para a luz azul do computador. Ele tem um grau mínimo, à noite não tá, né? Recebia ligação de uma pessoa querida de noite, não atendia, tipo, não aguentava mais. Agora sim, agora eu estou super acostumada, né? Mas, por exemplo, às vezes eu mando uma mensagem para a médica do meu filho, estou com uma dúvida lá, não sei o que, tal, vou viajar, o que eu levo de remédio, o que precisa levar, não levo, tal. Aí ela me responde, eu fico assim, respondo obrigado ou não? Que eu quero agradecer, entendeu? Só que eu fico pensando quantos obrigadas ela tem que ficar entrando e eu fico na dúvida, porque esse também do bom dia, oi, bom dia, para mim o WhatsApp é isso, a gente está em contato permanente, não precisa dizer oi, não precisa dizer tchau. Então, às vezes a pessoa vem e me manda uma mensagem bom dia, não sei o quê, quando eu vejo eu respondi super assertivamente e mando um bom dia depois, ou sei lá, né? Mas Mas você não está difícil. entendendo, Mi. Você não está entendendo a minha crítica epistemológica aqui, que é a seguinte, não tem nada demais você falar, tipo, eu vou mandar uma mensagem a uma pessoa que eu, de repente nem conheço direito, falar, bom dia, aqui é o Maurício, e eu estou precisando de tal coisa, ou preciso de remédio para pudim. Beleza, ok. O que eu fico pistola a pessoa manda um oi, tudo bem, e só. Não, isso é Entendeu? insuportável. Isso aí Oi, não pode. tudo bem? Isso é insuportável. O filho da mãe, entendeu? Vem aqui me responder, vamos, né? Tipo, a hora Não, que isso você aí não falar pode. tudo bem em você, aí eu falo com você, vai se ferrar. E outra coisa, então vamos lá, isso aqui é uma teoria importantíssima. Vai, Esse descarrego. Vamos pedaço do fazer um WhatsApp quadro vocês catarse? mandam no grupo da família, beleza? Manda Quadro para sua tia. cartaz. Pronto, a gente já tem na Já pauta. tem, Quadro tipo, cartaz. pirando na batata. A outra coisa é a seguinte, você tem sempre que supor, né, nesse mundo que nós estamos, onde as pessoas estão super cansadas. Eu parei, você sabe disso, eu não saí, eu não apaguei as minhas redes sociais, mas eu não entro mais, ficou insuportável, não conseguia mais. E o WhatsApp também, não dou conta. Então, assim, às vezes, tem a pessoa que fala, oi, tudo bem? E só. Essa pessoa, ela está no 8º círculo do inferno de Dante lá, beleza? Ela tá Não, perto. bom, você responde essa pessoa ou você nem responde? Depende da pessoa. Depende da pessoa, né? Porque, enfim, mas eu tenho vontade de deixar uma resposta automática no meu WhatsApp, tipo, se você mandou oi, tudo bem, e não me falou mais nada, entendeu? Por favor, deixe sua mensagem. Beleza. A outra coisa são algumas pessoas que
uma coisa é, tipo, eu e você, a gente tem intimidade, a gente é amigo, e realmente a nossa conversa não tem começo nem fim, né? Não tem tchau nem oi. A gente vai, né? É uma longa conversa sem começo nem fim. Começou lá em 98. Começou em 1998, está em 2021 e a gente ainda não sabe nada. Às vezes demora 5 anos, a gente não disse tchau, tipo, 5 anos. A gente começou, não existia nem o Messenger, a gente já está no Telegram e ainda não chegou a lugar nenhum. E tem as pessoas que elas mandam 130 mensagens, só que elas configuram o WhatsApp para, ao invés do Enter, mudar de linha, o Enter envia. Não sei se já aconteceu com você, tipo, você está com o seu telefone no vibra e de repente começa bzz, 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 bzz. Meu telefone não tem som. Pode me mandar mensagem o tempo inteiro, ligar, ele está aqui, ó, virado de cabeça para baixo sem som. Não sei nada que está acontecendo. O meu, ele fica sem som, mas não vibra. E aí você vai ver, a pessoa mandou 10 mensagens que é: oi, tudo bem? Tudo. Aqui é o jogo. Eu quero. Filho, você não sabe, tipo, já teve gente que acordou a pudim fazendo isso. Eu tenho vontade de falar... Não, mas aí não é a pessoa que acordou, você é a programação do seu celular. Não, você tem uma criança de sei lá, 1 ano, está dormindo às 3 da tarde em casa, eu estou trabalhando em casa, a pessoa manda 18 mensagens e eu estou esperando um telefonema, é essa pessoa que está errada, desculpa. Entendeu? Então, assim... isso aí... Aprendam a usar essa... Isso chama... Tem um monte de nome chique, mas é assim, essas mensagens, isso é um problema nas empresas. Isso é uma tentativa de pescar. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho assim. Tentativa do quê? Por exemplo, quando eu vou mandar... É pescar, é pescaria. É o seguinte, por exemplo, vamos supor, eu quero falar com meu marido, tá? Aí eu mandei uma mensagem para ele, sei lá, pode falar? Quer dizer, na verdade eu não vou falar pode falar, eu vou ligar para ele. Mas enfim, eu liguei, ele não atendeu. Aí eu vou mandar, me liga quando você puder. Aí passou um tempo, ele não ligou, aí eu começo. Oi, eu estava querendo falar com você, Tuque. Por quê? Porque eu vou dando mais chance, eu estou pescando. Quem sabe ele vê o celular tocar, quem sabe ele vê iluminar, porque né, eu estou aqui com o meu celular, aqui do lado. Se piscar várias vezes, tem maior chance. Então, é uma pescaria. Quando você quer mandar uma mensagem para a pessoa e você não quer conversar com ela, você não quer uma resposta na hora, você não precisa de uma resposta na hora, ou quando você até quer evitar, né? Você quer responder a pessoa, mas você não quer engajar, aí você manda a resposta completa, enter, offline, saiu, e daí se a pessoa responder, você vai decidir se vai ou não. Essas mini mensagens é uma pesca, a pessoa está te chamando, ela está querendo que você... Então, eu vou fazer uma correção técnica aqui. Você não vai mudar o mundo. Pessoas, entendam o seguinte. Muda o seu celular. Escolhe quem você pesca. Você quer pescar seu marido, você pesca. Você quer pescar um amigo, você pesca. Agora, uma pessoa que você não conhece direito, tipo, a última, a mais recente dessa foi uma pessoa que trabalha na empresa que é a corretora de seguro do meu carro. Ela mandou 138 mensagens. Você vai ficar famosa, a pessoa está te ouvindo. Mãe. É para ouvir, beleza? Tipo... Sabe, eu não estou pescável para quem não me conhece, ou para quem, entendeu? Ou para coisas que são, sabe, ou em horários que não são ok, sabe? Eu acho que isso é uma parte o peixe não decide se o pescador vai sentar lá com a vara e com o anzol, meu cara. Não... Como peixe, decido, entendeu? Se um dia aparecer um anzol na minha frente com um hambúrguer, eu vou decidir se eu quero morder aquela desgraça ou não. Não vai que você vai comer, que eu sei. É verdade, se for um hambúrguer, eu fui pescado. Cara, mas assim, agora, né, tipo, o desabafo ainda não acabou, eu continuo irritado. Hein? Vamos lá. Mas assim, não, mas agora, usando isso... Porque tem a ver com o futuro, né? Essa é uma ferramenta nova. Sim. Por exemplo, as pessoas mais velhas, o cara de 70 anos, te manda uma mensagem dizendo: oi, bom dia, aqui é o fulano. Sim. Mesmo que você já tenha conversado, não estou falando de alguém que não está na sua agenda, né? Eu estou falando a pessoa que deixa mensagem de voz no WhatsApp, como se deixava na secretária eletrônica. Sim. Oi, Mi, tô te ligando. Oi, Mal, Miriane falando aqui. Como se deixava na secretária eletrônica, que é outra coisa que não se faz mais, pessoal. Deixar mensagem de voz na secretária eletrônica do celular. Eu não consigo acessar a minha. Então, fica uma desgraça de um ícone ali que eu tenho mensagem, eu não consigo acessar, porque deve fazer 8 anos que eu não acesso. Então, não deixe mensagem de voz, por favor. Mas, pergunta para as pessoas 60 a mais que você conhece, foi uma delas que deixou. Porque é uma coisa de geração. Claro, sim, é verdade.
Aliás, outra ideia que se alguém fizer, me avisa, eu mando o boleto. Está na hora de alguém criar um Android ou um iOS para a terceira idade, beleza? Porque eu Por vejo... quê? Porque é super difícil. Eu vejo, tipo, a minha mãe, com seus 80 anos de idade, que ela gosta de tecnologia e acessa Bankline, ela pede supermercado no iFood. A minha mãe é muito ninja, preciso dizer isso em público. Mas ela só porque, cara, tem muito botão, esses negócios aí. Eu tento limpar os botões da tela dela, mas não rola lá, porque tem coisa que ela precisa. Então, criem um aplicativo para a terceira idade. Mas, assim, voltando, né? Eu acho que tem um lance aí que, assim, uma Ela fala, parte saímos do do Catarse, cansaço... estamos no descarrego agora. Tipo, se você ficar até o final, pode ser que você presencie a chegada de uma ambulância aqui. Assim, uma parte desse cansaço do online, eu acho que tem a ver com, tipo, num determinado momento, quando foi tudo para essa nova plataforma online, não ficou claro o que podia, o que não podia, quais eram os limites do bom senso ali. E que variam de pessoa para pessoa, evidentemente, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser resolvida. E é um problema nas empresas, por exemplo. Ontem eu estava num cliente, a gente estava discutindo isso. Tipo, grupo de WhatsApp da empresa. Cara, isso é um puta problema. Primeiro porque a pessoa pode dar print de tela, essas coisas. Depois que, assim, se eu mandei uma mensagem para um funcionário meu que está trabalhando presencialmente e tem horário, ele bate cartão. Eu mandei uma mensagem à noite para ele e Que é eu quando você tomei até o lembrou, né? cuidado, Porque as tipo, ó, coisas bom saem da nossa dia, cabeça. né? Tipo, para ele ver no dia seguinte, puta, isso é trabalho ou não é? Né? Ele tem obrigação de ver aquilo ou não tem? Então, essas coisas, elas ainda estão super nebulosas. Nossa, A gente Mal, precisa isso é um começar a passar problema uma para mim peneira. também. Lá no consultório tem uma secretária, né? E é isso, eu estou trabalhando uma sessão depois da outra. Quando eu lembro, eu não lembro numa hora, ou eu lembro e eu não posso falar com ela, por exemplo, lembrei agora que eu preciso falar com a Ana, não sei o quê. Então, não posso falar, peraí, pessoal, espera só um minutinho que não vou fazer isso, Sim. né? E vai acontecer o dia. Daí, às 7h30, eu vou lembrar que eu precisava mandar. Daí eu fico nesse dilema. Não, mas não está no horário de trabalho. Só que se eu deixar para amanhã no horário de Você vai trabalho, eu vou estar esquecer. trabalhando e não vou conseguir mandar mensagem. É um problema mesmo. É super. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que, né, ampliar os nossos padrões de etiqueta, né, corporativa, né, que a etiqueta é isso, né, uma pequena ética, né, uma E etiqueta. áudio no grupo da família, aquele pessoal que manda, isso não acontece na minha família. Na minha família são outras coisas que, com mais intimidade contarei. Mas eu tenho uma amiga que contava que na família dela, o pessoal, assim, por exemplo, imagina que o grupo da sua família, daí o seu irmão manda um áudio para você, um áudio tipo de 3 minutos para você no grupo da família. Então a pessoa, a família vai ouvir e não é nada para ela. E aquilo está lá no meio, né? Tipo a pessoa que fala alto na copa, né? Tipo, você está na cozinha, a pessoa está falando na copa, Bom, não mas era para chega você no ouvir, seu não era para celular, você normal. acha que... Eu vou confessar, grupo eu não vejo mais. Eu também não. Só Nem da grupo de minha coisa de família, trabalho. né? Das duas, né? Porque são 3, a do meu marido, a minha família paterna, a minha família materna. Eu entro à noite, abro, porque tem, sei lá, 150 mensagens de uma, da outra tem ou não tem, é menos. Zerou, fechei. Até porque se eu for Eu tô ler, assim também. eventualmente, né, a família tem, então, se eu for É ler, que... às vezes mexe, né? Assim, É, você encontra umas não. coisas lá que é melhor não cavucar, assim. Não é só de família, não, grupo de trabalho, grupo de estudos também, às vezes tem umas coisas difíceis, assim. Não é difícil, eu não tô dando, eu vejo de família porque a minha família é pequenininha e a gente é muito figurinha, então é engraçado, é um momento gostoso parar para ver as bobagens lá. Ah, você está Mas fora falando do isso, núcleo familiar, eu estou isso, falando da porque, então, família. eu não tenho esse outro pedaço, eu não tenho essa tia louca, sabe, que Deus te abençoe, esse grupo ele não existe, entendeu? Então eu sou um cara de muita sorte, eu É reconheço. por isso que você está aí reclamando do cara que manda oi, tudo bem. Uma vez isso foi muito engraçado. Uma vez eu estava fazendo uma reclamação, estava conversando com meu pai reclamando, não, porque eu não lembro o que era, acho que era alguma amiga que tinha feito, tá, porque aconteceu, porque falou, porque eu fiquei bravo, porque não sei o que, tal. Meu pai me ouvindo, daqui a pouco ele fala assim, tua vida tá boa, né? Aí eu, na hora eu não entendi, né? Como assim? Não,
Você está ocupada com isso, reclamando disso, você está sem problema nenhum. Tá maravilhoso, né? Ai, cara, não, é verdade. Tipo, quando você está no nível de reclamar de outro, tudo bem, é claro que todas as outras coisas estão relativamente acertadas. Mi, eu acho assim, a gente tocou num assunto seríssimo de futuro do trabalho, a gente descobriu que a gente não sabe nada disso, obviamente, é mais uma coisa Eu que a gente menos ainda ainda que sabe. você. Então, o que é ótimo, né? Porque assim, eu posso estar enganado, porque é uma preocupação minha. Então, eu leio as coisas de gente que eu não sei também o que está escrevendo aquilo, é uma desgraça. Então, assim, a gente não sabe nada disso, a gente não sabe nada, mas eu sei que tudo bem, ele caiu fora da categoria, ainda não sabemos. Não faça isso com as pessoas, seja gentil. Mande Vejamos se o mensagem mundo vai mudar. Eu tenho a minha aposta. Em geral, de que o mundo vai são os mudar. indivíduos que Não, precisam se adaptar ao meio, mas então, eu acho também, eu não acho que eu vou mudar o mundo, mas assim, alguém tem que falar, né? Pô, às vezes você não quer mudar o mundo, você só quer tipo abrir o olho de uma pessoa que de repente eu vou mandar o link desse podcast para ela. Entendeu? uma pessoa que te mandar 8 mensagens, você fala, pera um pouquinho que meu bebê acordou com as suas mensagens, que foram 8, eu volto, né? Daí você Ou volta 5 responde dias com depois. áudio com o nenê chorando. Né? Oi. Obrigado das 8 mensagens Aí tem sobre o que dizer por seguro do que meu que carro. acordou. Por que que esse bebê acordou? Precisa estar claro. Obrigado por ter acordado meu bebê e para me informar sobre o boleto do meu seguro automotivo. Né? Desgraça. Ô, Mal, será que estamos sozinhos aqui ou será que alguém ficou até o final? Eu duvido. Depois, tinha uma pessoa que era uma pessoa que mandava oi, tudo bem no celular, e aí ela saiu. A gente está falando sozinho agora. Não, sim, eu estou pensando, né? Porque a gente até tinha falado de conversar um pouco com as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente queria muito ouvir de vocês. De novo, né? O que vocês gostariam de conversar aqui? O que vocês acharam? Eu mesmo ouvi o podcast passado, falei para o Mal, poxa, Mal, você falou um negócio tão legal, eu já mudei de assunto e nem expandi mais aquela história da pessoa dar o melhor de si, de como você é lembrado quando você se dedica, faz seu melhor, aquilo lá ficou pendente, uma hora volta. Mas seria super legal, né, pessoal? Mandem comentários, tipo, haters, não percam tempo com a gente, detesto hater, não é legal. Pessoal que curte, fica aí. Agora é a Miriane que quer mudar o mundo sem mudar o meio. Não quero mudar. Falei, senta longe, fica aí, meu, senta longe, eu não vou mudar. Haters e pessoas que mandam oi, tudo bem, mas não queremos vocês. Mas mandem perguntas, pessoal, mandem sugestões de tema, podem contar situações do trabalho, o que aconteceu, com o que é que você está, enfim, se deparando com uma dificuldade, uma situação complicada para você. A gente devia ter falado isso no começo, né? O cara já foi embora, agora isso aqui realmente não chega em ninguém, mas tá bom. Não chega. Mas a gente fala mesmo assim, insiste, cara, segue a gente no YouTube, no Spotify, sei lá onde você está ouvindo isso aqui, e fala com a gente, porque é pauta, e a gente não obedece pauta, você já sabe disso, mas a gente gosta de ter a pauta. Por enquanto, comentários no YouTube e o e-mail a gente ainda vai fazer, né, Mal? Acho que já dá para pôr, né? Eu ponho na descrição desse põe nos bagaço. Comentários, a gente vai fazer. Então tá, a gente faz agora e põe na descrição. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Chega. Chega? Chega. Tchau. Tchau. Um beijo. Fui. Beijo. Até.